Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Êxodo. Vamos lá, vamos começar? Bom dia, meu povo, como vocês estão? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu vi que eu estou numa internet com a segurança fraca aqui em casa, porque aqui em casa é tão grande que tem vários roteadores e várias linhas de internet. Aqui é engraçado. E se travar, vocês me falam que eu vou ali para a sala de estar. E eu vou pegar uma senha, uma outra senha que eu acho que vai ser melhor hoje, que eu percebi agora. Mas a gente vai tentar com essa internet, tá bom? Eu tô preocupada. Eu tenho dias que essa internet tá ruim. Mas se travar, me avisa, tá bom? Na mesma hora que travar, escreve, travou. Que aí eu vou aqui pra sala de estar. Vamos lá? Êxodo capítulo 2. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou, deu à luz ao filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou no cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. E a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que ia acontecer. A filha de Faraó descera do Nilo para tomar um banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do Nilo. Nisto, viu o cesto com junco e mandou a criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é um dos hebreus. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e o amamente para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um hebreu. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher o bebedouro e dar de beber a rebanho de seu pai. Alguns pastores aproximaram-se e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel lhe perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço e nos deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou ela, o pai delas. Porque deixaram lá, convide-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher a filha de Zípora. Este lhe deu por mulher a sua filha Zípora. E ela deu um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo:
Sou imigrante na terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. O seu clamor subiu até Deus, e ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizeram a Abraão, Isaque e a Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. O texto ele termina com uma frase muito impactante. Escuta, Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Deus está olhando para a sua situação, Ele está olhando para você e vendo a sua situação. Deus, Ele está olhando para mim e vendo a minha situação. Pode ser que às vezes a gente pense que não. Pode ser que às vezes a gente pense que Deus está alheio às nossas circunstâncias, mas Ele não está. Olha que interessante o início da vida de Moisés. Havia naquela época um decreto de morte. Porque, gente, o mundo espiritual, ele é movido. Ele é movido. A gente acha que não, mas o mundo espiritual, ele sempre é movido. Ele está em movimento assim como a terra. E ali, não sei como, o rei percebeu de algum jeito que o povo de Israel era fecundo. E ele falou, preciso matar os homens. Porque se eu mato os homens, eu tiro o vigor do povo. Eu deixo as crianças e as mulheres principalmente aqui, mulher. Mulher vai lavar, vai passar, vai cozinhar, vai cuidar dos palácios. E eu vou matando os homens que nascerem. Sabe o que aconteceu? As parteiras, elas eram egípcias. Elas não obedeceram ao rei. Que a ordem é, mata os meninos. Eles não mataram. E a gente termina ontem falando, o texto de ontem terminou falando, sabe o quê? Afoga os meninos no rio. Presta atenção. Imagina a quantidade de menino afogado no rio. E logo o rio, gente, era para ter sido afogado no rio. A Bíblia não está escrita por acaso. Não tem uma vírgula por acaso no livro. Não tem. A palavra de Deus, ela é clara e ela tem um porquê em todos os pontos, em todas as vírgulas e em todas as suas palavras. A ordem era, joga no rio e afoga. Não, esses meninos estão crescendo demais, vai acontecer alguma coisa. O rei sabia, porque o mundo espiritual já estava movendo. Ele estava se movimentando, o mundo espiritual. Afoga, mata. Sabe o que aconteceu? Moisés nasce. A mãe dele escondeu ele por 3 meses. Quando não dava mais para esconder, ela pensou, eu vou jogar ele no lugar de morte. E Deus vai dar vida para ele. E foi o que aconteceu. Ela colocou o menino no cesto e jogou no rio. Mas ela não afogou o filho dele, ela jogou. É engraçado que não é por acaso. Ela joga o menino, ela coloca o menino no rio. Quantos riscos aquele menino correu? E se o cesto virasse? E se o cesto fosse para o outro lado? E se? Tantos e sis. Mas presta atenção, com Deus, e se não existe? Não existe. A Bíblia não conta, até porque quem escreve o livro de Êxodo é o próprio Moisés. Mas então aqui a Bíblia não conta o que a mãe dele pensou, o que a irmã dele pensou. Só conta que foi a hora exata, no dia exato, no momento exato que a filha de Faraó estava passando por ali. Foi assim, o tempo terreno entrando em contato com o tempo espiritual para salvar a vida daquele que queria salvar o povo da escravidão. Simples. Quando Deus tem um plano, quando Deus tem um projeto, não interessa, vai acontecer. Eu estava lembrando da minha história quando eu estava lendo esse texto. Quando minha mãe ficou grávida de mim, estava tendo uma crise de uma doença endêmica, não é pandêmica, é endêmica aqui no nosso país, que era a rubéola, um surto de rubéola. Então tinha muita gente doente com rubéola na década de 80. E minha mãe, ela trabalhava nesses postinhos de saúde e ela era uma das responsáveis por vacinar o povo da população. O povo da população. A população da vacina.
E minha mãe, ela pegou a doença. E a minha irmã pegou a doença. Minhas irmãs, todo mundo aqui pegou a doença. Todo mundo teve rubéola. Só que quando minha mãe foi fazer o teste, ela descobriu que ela estava grávida de mim. Pobre. Ela disse que ela ganhava um pouquinho mais que o salário mínimo. Meu pai estava desempregado, com 2 filhas. Esse era o quadro, esse era o cenário. Ela morava em um barraquinho de fundo na casa da minha avó. Hoje a casa é enorme, hoje a casa é linda. Mas naquela época a casa era um barraco de fundo. Se chovesse, ela entrasse na casa dela, tinha goteiras. Eu lembro porque até quando eu era criança era assim. Chovia dentro, muito mais do que chovia fora. Então essa era a realidade da minha mãe. E aí ela descobriu que estava grávida com mais outras mãezinhas, foram levadas a uma sala e foram marcados abortos. Minha mãe, como assim? Não, porque você tá grávida. Ela, oi? Mas você não sabia? Não. Foi assim que minha mãe descobriu a gravidez dela. Numa sala para fazer aborto. Porque eles foram tirar uma amostra do sangue dela, porque ela estava muito doente. E eles pensaram, quem tiver mais doente vai doar sangue para a gente fazer a vacina. Foi assim. E quando ela chega nessa sala e está marcado o aborto, ela diz não. E eles falaram, você vai criar um monstro. Ela não vai andar, ela não vai falar. Esse neném não vai andar, não vai falar, não vai ouvir, não vai ver. Ela vai ser um vegetal. E ela diz, existe um Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, e ele vai colocar uma cápsula de proteção no meu útero. E eles riram da cara dela. Só que naquele dia foi colocada uma cápsula de proteção no útero da minha mãe. Eu nasci com problema de visão, eu nasci com problema de audição, eu nasci com um problema nos meus pés, que todos eles, eu nasci com uma questão no meu fígado, então todos eles foram sendo curados ao longo da minha vida. Eu já fiz cirurgia no olho, eu já fiz cirurgia no ouvido, a minha primeira cirurgia no ouvido. Eu escuto muito bem, os ouvidos são perfeitos, inclusive são muito sensíveis. Existem barulhos e sons que eu não suporto, de tanto que é sensível, que Deus é fiel. Então a primeira cirurgia que eu fiz foi para destampar o ouvido, era para ele nascer os 2 ouvidos tampados. Nasceram, na verdade. E eu nasci praticamente cega, então eu fui praticamente cega a minha vida inteira. Até que em 2009 eu fiz uma cirurgia no meu olho e eu passei a ver super bem. São várias coisas, sabe? Várias camadas que foram acontecendo. Só que Deus tinha um projeto e não era porque eu sou legal. E esse projeto não era porque eu sou gente boa. Esse projeto é porque um dia ele ia falar, existem pessoas que precisam de ouvir a palavra que eu vou dizer para você. Então, por causa do grande projeto de Deus, dele, não meu, e por conta do meu perfil, ele falou, essa não morre, essa vive. Então, ele entregou no ventre de uma mulher com coragem. Um fruto que todo mundo dizia, aborta. E quando eu li a história de Moisés, eu lembrei disso. Deus entregou no fruto de uma mulher com coragem um bebê que salvaria o povo da escravidão. Moisés, como Moisés ia entender sobre Faraó se ele não vivesse com Faraó? Vocês estão começando a perceber que as coisas de Deus são diferentes, são incríveis, mas elas são diferentes. Como que Moisés ia salvar o povo se ele não soubesse como a mente de Faraó funcionava? Então ele foi criado num palácio, como se ele fosse o filho, o neto, né? O filho da filha de Faraó, o neto, um hebreu. Então aquele menino ali representava o fracasso do rei. Porque o rei, quando ele olhava para aquele menino, era assim, eu mandei matar e tô trazendo para dentro da minha casa. Foi isso que aconteceu com o rei. E ali aquele menino cresceu. Depois que ele cresceu, ele sabia que ele era hebreu. Não tinha jeito, características, tudo. A história dele, ele sabia da história dele. E ele um dia vê
um egípcio maltratando um hebreu. Ele mata esse egípcio. Só que ele sente medo porque ele é acusado. E ele foge. Olha só o que acontece. Quando ele sai de lá correndo, ele vai para uma cidade. E nessa cidade tinham mulheres, sabe, ali tentando cuidar do seu rebanho, que elas eram pastoras. E quando elas estão tentando cuidar do seu rebanho, elas estão sendo atacadas por outros pastores. E aí, você sabe o que acontece? Ele conhece a esposa dele. Os planos de Deus são perfeitos. Ele começou a viver a história de amor dele. Sabe por que Moisés vive a história de amor dele naquela hora, naquele jeito? Porque ele faz exatamente o que tem que ser feito. Meu Deus, mas por que ele matou aquele cara? Gente, mas ele estava maltratando o hebreu. Mas tinha que deixar, não tinha. Porque se ele deixasse, ele não ia conhecer a Zípora. Então ele conhece a Zípora, ele se casa com a Zípora, ele fica ali por um tempo. Depois a gente vai descobrir que ele descobre que o povo está sendo mais maltratado ainda, ele volta. Na hora que ele volta já é para liberar o povo, já é para salvar o povo. E ele é o único que consegue conversar com o faraó, porque ele foi criado ali. Deus, ele é perfeito. A sua história não é de cabeça para baixo. A sua história não é desprezada. Você tem que valorizar a sua história. Ai, meu Deus, por que eu estou vivendo assim? Você está vivendo assim porque Deus tem um plano. Será que você consegue acreditar que Deus tem um plano? Será que você consegue entender? Tá travando só para ela, gente, ou tá travando para outras pessoas também? Será que você consegue entender? Será que você consegue perceber que talvez toda essa bagunça no meio da sua história seja porque Deus tem um plano? Você já conversou sobre Deus com os... Obrigada, Jaque. Você já conversou, obrigada, Nilly. Você já perguntou para o Senhor quais são os planos de Deus para a sua vida? Vocês já perguntaram? Qual que é o plano de Deus para a sua vida? Como que é? O que o Senhor tem para você? Não sei. É muito fácil. É muito fácil a gente querer buscar a Deus. Sabe, o que me deixa impactada é o que a Bíblia diz o tempo todo. Existem pessoas que vão procurar o conhecimento, elas nunca vão chegar à verdade. Nunca. Sabe por quê? Porque elas se deixam levar por todas as paixões deste mundo. Será que você tem se deixado levar por todas as paixões deste mundo? Onde está o teu coração? Qual o Deus que você segue? Qual Deus que você serve? Onde que está o teu coração? O que ocupa o teu pensamento? Cuidado, porque existem pessoas que vão ficar a vida inteira correndo atrás do nada. Tentando, sem sair de lugar nenhum. Elas vão chegar aqui e não vão sair daqui. Vão rodar. Poliana, qual que é a chave? Qual que é, sabe, o que eu preciso fazer para sair do lugar de onde eu estou e ir para o lugar onde Deus quer que eu esteja? Se volte para o Senhor. Se volte para o Senhor. Deus tem um plano e Ele vai esperar. Deus é longânimo. Moisés nasce. Deus deixou Moisés lá no palácio a vida inteira. Moisés viveu no palácio mais tempo do que muita gente tinha de vida. Depois acontece um problema com ele, ele foge. Aí ele fica... Gente, Moisés começa o projeto dele, já tem mais de 80 anos. Quando ele salva o povo, ele já tem mais de 80. Olha só que coisa pesada. E a gente acha que a gente lê o texto, a gente acha que foi assim, sei lá, ele estava assim adulto, não. E às vezes a gente tem um medo de não viver as coisas ou de viver só na nossa velhice. Não vai ser isso, não. O tempo é diferente, as coisas são diferentes. Mas você, sabe, as pessoas elas ficam falando, Deus, manda chuva seródia, manda chuva temporal. Eu já falei isso com vocês. Deus, ele só vai mandar a chuva da colheita.
A chuva que tem que ser a colheita, mas a chuva só chega quando você está alinhado. A chuva, ela só entra na minha vida e na sua vida quando a gente está alinhado. Ela não vai mudar de lugar. A chuva, ela tem um tempo para acontecer. É porque às vezes Deus tem um projeto esse ano para você. Ele vai esperar você se alinhar. Deixa eu falar. 2017, Deus virou para mim e falou assim: liga a internet e começa a pregar. Eu não sabia como fazer. Eu não estava com o coração tão alinhado às coisas de Deus. Mas todas as vezes em que eu parava para conversar com Deus, Ele falava: liga a internet, liga a internet. E eu sempre liguei, eu sempre falei sobre Deus aqui na internet. Só que todas as vezes que eu ia questionar Deus, Ele falava: não é isso. Até que um dia eu falei: eu vou fazer o devocional. E isso foi em julho de 2020. Nós estamos em fevereiro de 2022 e continuamos aqui no projeto de Deus para esse tempo. O quanto tempo nós vamos ficar aqui depende do Senhor, não de mim. O quanto eu fiquei 6 meses falando para uma pessoa. 6 meses. Hoje o devocional para mim aqui tá cheião. Então, foram 6 meses, gente. 6 meses falando para uma única pessoa. Sabe por que eu não parei? Sabe por que eu não desisti? Porque eu sabia o que Deus tinha me falado. Quantas pessoas já foram alcançadas por aqui? Quantas pessoas já descobriram a verdade pelos devocionais? Muitas. Deus, Ele esperou de 2017 a 2020 até que o meu tempo estivesse realinhado com o caminho da santidade. Poliana, eu poderia ter começado isso em 2017? Poderia. Poderia. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu só não sabia como. Mas eu não sabia como só por um motivo, eu não estava alinhada. Porque o dia que eu me alinhei, as coisas foram se ajustando. E eu fiz os 6 primeiros meses com a mesma paixão que eu faço devocional hoje. Se vocês forem assistir os vídeos dos 6 primeiros meses, vocês vão ver que eles estão belíssimos, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. Sabe por quê? Porque o tempo já tinha sido ajustado. A sua história não é para ser jogada fora. Não é que você está sofrendo à toa. É que para você alcançar o que Deus tem para você, existe um caminho da humilhação. Existe o caminho da humildade, existe o caminho de dobrar a cerviz, existe o caminho, porque Deus não vai ter no céu filhos imaturos. Quando você estiver passando muito perrengue, eu quero que você lembre dessa frase, que você segure firme e você vá até o fim. Moisés aqui estava conhecendo a mulher dele. Foi entregue a ele Zípora e ele ainda fez um filho. Olha só que coisa linda. Pronto. O homem já era pai, já conheceu a esposa, depois de estar fugindo lá, ele vai ter que voltar. Todas as vezes que você fugir de um lugar, sair fugido, sair sem resolver tudo, ui, bati a perna aqui, você vai precisar voltar naquele lugar e ajustar as contas. Não tem como. Todas as vezes que você quiser sair de uma circunstância para se livrar, obrigada, gente. Vamos lá. Todas as vezes que você tiver que sair de uma circunstância, se livrando, fugindo, sabe por que muitos divórcios dá problema? Sabe por que muitos divórcios a pessoa se arrepende? Por que muitos divórcios as pessoas voltam e briga e volta e casa de novo e divorcia. E depois a pessoa casa com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 10, com 50. Sabe por que isso tudo acontece? Porque a pessoa saiu de um lugar sem que tenha resolvido todas as demandas daquele lugar. Sai, bora, sai. Sai, gente, sai, é só sair. Não é só sair? Não é só assinar? Então assina, vai lá. Vai na justiça, assina. É pouco. Vai te tornar livre? Eu nunca vi uma pessoa dizer: uhul, tô livre. 6 meses. Daqui 6 meses a gente conversa.
6 meses. Sabe, as pessoas estão com a tolerância muito baixa. Muito baixa. Na hora de casar é impressionante. É impressionante. É um negócio assim, uau. Mas elas têm a opção de sair. Todos temos a opção de sair. Temos. A gente tem uma decisão a ser tomada e a opção de sair. Opção de ficar e opção de sair. Aí o outro sai e o que fica confuso. Sendo que se você sabe o que Deus te falou, se você sabe o que Deus tem na palavra, você não vai ter confusão. Não existe confusão para o que tem na palavra. Quando a pessoa sai e ela não resolveu tudo o que tinha para resolver, não adianta, ela vai ter que voltar. De um jeito ou de outro, ela vai ter que voltar. Eu vou contar uma história pra gente encerrar, vocês vão ficar impressionados. Ontem eu contei essa história, inclusive, pra Idalice, né? Há uns 2 anos atrás, eu fui até um lugar. É lindo mesmo a história de Moisés. Há 2 anos atrás, eu fui até um lugar. Escuta. E eu fiquei um tempo nesse lugar. E era uma mulher simples. Eu comecei a caçar um dedo de prosa com ela. Porque, gente, eu sendo eu, né? E ela tava fazendo uma marmita. Bem gostosa, sabe? Nesse lugar que eu tava, a comida era muito gostosa. E eu falei assim, mulher, pra que você tá fazendo essa marmita se você já almoçou? Ela, minha irmã, isso aqui é pro meu ex-marido. Paz do Senhor? Como assim? Me conta essa história. Peraí que eu vou pegar um café. Não é assim? Deixa eu pegar um cafezinho. Falei assim, peraí que eu vou pegar um café e você vai me contar toda essa história, tintim por tintim. Ela, eu conto. E ela fazendo a marmita, lógico, vou te explicar. Eu fui casada durante 25 anos. 25 anos. E o meu marido me batia, não. Ele me espancava. Eu perdi todos os meus dentes. Eu tive ossos do rosto quebrados. Quebrei mão, quebrei pé, quebrei costela, todas as minhas partes. Eu não tinha cor, porque a minha cor era roxo, vermelho, verde, amarela, mas não era a cor natural, porque eu era tão surrada. E isso aconteceu durante 25 anos. Os meus filhos vendo aquilo, aquele desespero. Chegou um dia, eu tava tão ensanguentada, mas eu tava tão ensanguentada, que eu decidi ir embora. Eu falei, eu não tenho condições de ficar mais aqui. Hoje é aquele dia que ou eu vou embora ou eu morro. Ela disse que tomou um banho rapidinho, pegou todo mundo e foi embora. E ela mudou de estado. Tudo bem. Passou um tempo, passou assim uns 10 anos não. Uns 5, 6 anos. Passou um tempo. Porque ela estava tão traumatizada, ela conheceu o segundo marido dela, ok? E eles começaram a namorar. E ela não queria, ela não tem sentido, eu já não quero saber de homem, apanhei demais. Enfim, resumindo, o homem é extraordinário. Cuida dela, cuidou de tudo, arrumou os dentes. Não, gente, ele também não tem muito dinheiro, mas eles são muito felizes, sabe? Ele cuida, ele no dia dos namorados compra uma caixinha de bis pra ela, leva uma rosinha, sabe? Aquele homem que trabalha o dia inteiro pesado, passa no negócio e fala assim, dá aquela rosa ali pra minha mulher. Aí leva uma rosinha pra ela. Eu achei tão lindo isso. Que eles são muito, muito excessivamente simples. Tá. E nisso, o ex-marido dela casou 8 vezes. 8! Vocês estão entendendo, gente? São 8 vezes. 8. Meu Deus. Tem noção do que é isso? O cara casou e depois casou, depois casou, depois casou, depois casou. Até que chegou um dia. É ele mesmo, é isso mesmo, Jaque. É ela mesma. Até que chegou um dia que ele perdeu um dedo do pé. O ex-marido. Aí ele perdeu outro dedo do pé. Aí ele perdeu outro dedo, outro dedo, outro dedo. Aí ele perdeu o pé. Aí ele perdeu até o joelho.
Aí depois do joelho, ele perdeu a perna até, sabe o cotoco assim da perna? E depois ele foi perdendo parte da orelha, parte daqui, parte daqui, parte daqui, parte daqui, parte daqui. E a visão foi ficando turva. Mas isso não aconteceu em um dia. Isso não aconteceu em 6 meses. Isso levou 10 anos para acontecer. E ela, casada com um homem muito bom, mas muito bom de verdade. Ela disse que ela nunca chorou do lado dele. Gente, nunca chorou. Já que tem noção. Ela disse que todas as lágrimas que ela derramou nos últimos anos foram todas de alegria. Até que chegou um dia que não tinham o que fazer. Nenhuma das 8 mulheres que eles casou. Gente, casou. Casou. Rodou. Sabe onde que o homem caiu? Chamou esses filhos. Tinham outros filhos de outros casamentos também. Mas esses 4 filhos da primeira mulher, chegou Nelly. Nelly falou assim: é que o pai precisa voltar para casa. Ele é um nada. E ela pensou, mas gente, eu tenho medo dele. Ela falou, ele não dá conta de nada. Resumindo, ela conversou com o esposo dela. E hoje naquela casa moram ela, o marido dela, esse homem que não consegue comer se não der comida na boca dele. Os filhos ajudam. Ela, proporciona. Gente, ele come comida gostosa. Deixa eu explicar pra vocês. Essa mulher dá comida na boca dele, ele come comida gostosa, que o lugar onde eu estava hospedada, a comida é muito gostosa, mas gostosa de verdade. Então, hoje esse homem tem a oportunidade de sentar e comer um prato de refeição muito gostoso no final da vida dele. Ele está praticamente cego. Ele não tem perna. Ele precisa de ajuda para tomar banho. Quem ajuda ele a tomar banho é o segundo marido dela. Ai, o segundo casamento não vale. O segundo marido dela é o que ajuda ele a tomar banho. O que a gente precisa saber é que a carga do segundo casamento é muito maior do que a carga do primeiro. E o que a gente precisa saber é que o segundo casamento não anula o primeiro. Isso a gente tem que saber. Sabe onde estão aquelas 8 mulheres? Não sei. Talvez tenham apanhado muito também, né, gente? Muito. Hoje aquele homem forte, viril, violentador, nervoso, alcoólatra. Não tem força nem para beber água só. Tá vivo. Tá vivo até hoje. Passou a pandemia inteira, o homem tá vivo. Só os cotoquinhos. Mas tá lá. Tá vivo. E tá vendo tudo isso. Tá vendo a mulher que era dele se deitar com outro homem na cara dele. E ele não pode abrir a boca. Exatamente, Dalice. Somente uma mulher transformada por Deus tem um coração tão doador. Essa história é tremenda, inspiradora e demais. Quando eu fiquei sabendo essa história, eu fiquei tão empolgada que eu fiz muitos stories na época. Só que eu decidi apagar porque ela era muito conhecida nessa cidade. E essa história era muito conhecida na cidade. E eu lembro que eu apaguei a sequência toda, senão eu podia até repostar. Mas não posso. Tá, foi apagada. Então, gente, vocês não fazem ideia. Quem era aquela mulher há 15 anos atrás, sei lá, ensanguentada? Ela não tinha cor. O corpo dela era todo quebrado, os ossos dela eram quebrados. Até hoje ela carrega marcas no corpo dela de 25 anos de violência. Sabe? O mundo dá tantas voltas. E assim, olha, Deus não tirou a vida dele, não. Fez ele ficar para ver. Deus, ele faz isso, Idalice. O problema é que o outro, o ofendido, geralmente ele quer ser o juiz, o acusador, entendeu? Geralmente, por que Deus tira a mão? Porque a pessoa que foi ofendida, ela quer ser a acusadora, a juíza, o delegado, o policial, ele quer ser tudo. Aí não precisa de Deus, ele quer ser inclusive o próprio Deus. Aquela mulher descansou. Ela foi temer ao Senhor.
Ela foi apresentada por Deus ao próprio marido, ao segundo marido dela. E você fala, não, gente. Acorda, gente. Acorda. O segundo marido dela dá banho nele. O segundo marido dela dá comida na boca dele. Você vem falar que isso é pacto com o diabo? Por favor, gente. Acorda. Um homem bom. Um homem que aceitou um violentador dentro da casa dele, correndo riscos. E se ele batesse nela? E se ele batesse nos filhos? E se ele batesse nele mesmo? A gente não sabe qual a força dele. Tá lá. Porque teve que fazer o caminho de volta. Só que esse homem fez o caminho de volta machucado, ferido, sem braço, sem perna. Travou para todo mundo? Que para mim não travou, não. Tá. Então, gente, pegar o caminho de volta, fazer o caminho de volta, ir para o caminho de volta é algo que todo mundo vai fazer. Ou você morre, ou você vai ter que fazer o caminho de volta. Por isso que, se você foi traído, ofendido, você tá aí lascado no Goiás, como eu gosto de dizer, eu vou só te dizer uma coisa. Esse negócio não tá bom para você. Permaneça firme, ainda que você tenha pouca força. Moisés salvou o povo. Haviam aproximadamente 3,3 milhões de pessoas. Ele salvou aproximadamente 3,3 milhões de pessoas da escravidão. Foi isso que Moisés fez. Só. Mas Moisés foi salvo da morte para nascer. Moisés teve um problema seríssimo em matar um hebreu para proteger os hebreus, e não conseguiu. O faraó queria matar Moisés. E quando ele sai, ele conhece a esposa dele e começa a trajetória. É isso mesmo, Érica. Até que? Até quando, Poliana? Até que? De que forma, Poliana? Até que? Cumpra os teus dias até que. Mas eu quero que exatamente isso aconteça. Descansa no Senhor. Tema o Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. O problema é que a gente só pensa nos desejos do nosso coração. Cuide do que ocupa os teus pensamentos. Até que. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te adoramos não pelo que o Senhor faz, mas por quem Tu és. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Queremos prestar um culto e preito de louvor a Ti, engrandecer o Teu nome e declarar nessa manhã que só Tu és o Senhor e Salvador da nossa vida. Obrigada por nos tirar do cárcere, da lama, do pó, da escuridão e nos levar para a sala do trono, que é o lugar onde a gente consegue se conectar com a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Entra na sala do trono. Deus, Ele tem um banquete para a sua vida e para a minha vida. Ele quer transformar a nossa história. A gente só precisa entender que tudo começa no temor do Senhor. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Eu amo a história de Êxodo. Gente, eu tenho uma história linda para contar em Êxodo. A gente já está chegando no capítulo. O Senhor, ele é extraordinário. Nada está aqui por acaso. E nós temos muito a aprender com Êxodo. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, esteja pronto que a gente vai retomar a palavra do Senhor.